Eu estou aqui apenas como mediador. Vocês podem fazer perguntas para vocês mesmos, conversar entre si. Mas eu queria começar com uma pergunta que eu espero não que ofenda vocês, só para levantar a questão. Jesus existiu de verdade ou não? Existem provas? Porque claro que a gente acredita, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, acredito na Bíblia. Mas o que os historiadores, a ciência fala sobre isso? O que temos de provas? Essa é a parte mais fácil. Ah, é? É, porque o fato de Jesus existir, quando a gente fala em historiografia, prova é uma palavra um pouco complicada. Mas o que acontece? Quando você olha para os documentos que a gente tem, os documentos que a gente tem dão conta de existência de comunidades que criam em Jesus, que são contemporâneas dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pega, por exemplo, os primeiros documentos que estão na Bíblia, os primeiros documentos em ordem de redação, que estão no Novo Testamento, melhor dizendo, são as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, se você for pegar a primeira de todas, tem uma discussão se é a primeira Tessalonicenses, se é Gálatas, mas assim, pessoal mais crítico, historiador mesmo, geralmente vai com 1 Tessalonicenses. E aí 1 Tessalonicenses, esse pessoal geralmente data do início da década de 40 da nossa era, da era cristã, da era comum. Início da década de 40 significa que lá no ano 40, Paulo já tinha passado por ali, já tinha plantado uma comunidade, a comunidade acreditava em Cristo, e era uma comunidade que tinha judeu perseguindo Paulo, indo atrás dele. Pô, por que esse cara está falando desse Messias que foi crucificado pelo Império Romano? Então você está falando do intervalo aí entre a morte de Jesus e a existência de uma comunidade com um número razoável de pessoas que acreditavam nessa história e que poderia ter sido persuadida a não acreditar nessa história com a seguinte frase: esse doido desse Paulo está falando de um cara que nunca existiu. Ah, é? Poderiam, né? Vamos lá. Tem uma galera perseguindo Paulo porque ele está falando que Jesus é o Messias. Exato. Ele vai lá, planta uma comunidade em Tessalônica. 40 anos depois. Pouco antes, porque ele escreve a carta 10 anos depois. Entendi. Então, ano 33, Jesus morre. Tá. Ano 42, possivelmente, data de redação de 1 Tessalonicenses. Então, 9 anos depois. Então, você pega Paulo escrevendo sobre Jesus para uma comunidade que já existe, que ele mesmo fundou, ali em Tessalônica. Quando ele funda essa comunidade em Tessalônica, ele está sendo perseguido por judeus que estão dizendo assim: esse Jesus que você está falando não é o Messias. E o que esses caras poderiam dizer para essa comunidade? Paulo é um mentiroso. Paulo é um mentiroso. Jesus nunca existiu. Poderiam. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Eles questionam se Jesus ressuscitou ou não. Eles usam uma seguinte artimanha: olha, o que Paulo está dizendo é que esse tal desse Jesus, ele é o verdadeiro Senhor e não César do Império Romano, então persegue esse cara porque ele está com uma ideologia anti-imperial. Mas em momento nenhum, Paulo ou os primeiros cristãos têm que se defender da acusação de que Jesus não, esse cara nunca existiu. Entendi. Então, e é muito próxima a data. Seria muito fácil você chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho fulano, cicrano, beltrano e fulano aqui que moram na Judéia e nunca teve esse tal de Jesus. Vai até Nazaré, viaja até Nazaré, pergunta lá se em Nazaré teve esse Jesus aí. Seria muito fácil, por quê? Porque são eventos praticamente contemporâneos. Ou contemporâneos, dá para se dizer. Então, quando a gente fala em historiografia, a gente não fala em provas, mas os indícios da existência de um Jesus de Nazaré são indícios muito fortes. Além disso, você tem algumas evidências que são extra-bíblicas. Você tem duas menções, por exemplo, em Flávio Josefo. Uma delas é contestável, uma delas aparentemente é posteriormente editada, mas você tem pelo menos uma em Flávio Josefo, que é um historiador. Aquela que ele começa falando assim: ouvia-se falar de um Jesus, um homem chamado Jesus, e vamos dizer que ele não era um homem, né? É como se fosse um historiador como Flávio Josefo, declarando que Jesus era um Deus. Isso. Então isso mostra que aquela escrita deve ter sido editada do Flávio Josefo, né? Possivelmente foi. Assim, existe um debate, mas o consenso acadêmico é de que isso foi editado posteriormente. Mas tem uma fala dele que não é contestada. Sim. Então, assim, você tem um pouco de evidência extra-bíblica também. Além da evidência bíblica que leva a gente a tentar imaginar o cenário e falar assim: putz, os caras têm tudo para dizer que Paulo está mentindo. E eles não usam esse argumento, usam outros. O argumento da testemunha ocular é muito forte naquele período. Então, assim, eu tenho uma testemunha ocular que esse cara aí nunca existiu, nunca teve nenhuma crucificação, assim,
E em nenhum momento isso acontece. O que acontece é o seguinte, olha, Paulo tem uma ideologia contra César. Então, persegue esse cara. E ele sai fugido de Tessalônica por causa disso. Entendi. Então, assim, quando a gente fala da existência de Jesus, por causa disso, por causa desses elementos, quando a gente fala de existência de Jesus, isso é consenso acadêmico. Historiador, ateu, independentemente de religião. Se você vai na SBL, Sociedade de Literatura Bíblica, que é a maior organização de acadêmicos dessa área, tem historiador, tem arqueólogo, tem teólogo também. Você vai lá e fala a respeito da existência de Jesus, todo mundo concorda. Isso não é um problema. Existem outros problemas, mas que ele existiu é consenso. Há um consenso, há os controversos, né? Há umas teorias que dentro da academia são chamadas de teorias terraplanistas, né? De que Jesus não teria existido. Mas se apoiam em alguma... Se apoiam, mas são argumentos... até uma brincadeira, um bullying com esses caras, né? Que são argumentos falaciosos, né? Então, assim, é quase que um fato que Jesus existiu. Agora, o que poderia ter de fato da existência de Jesus? Que existiu esse homem chamado Jesus, que viveu na região de Nazaré, que esteve diante de Pôncio Pilatos em algum momento da vida dele, e que ele foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Tá. O que passar dessas informações, aí já é um campo teológico e campo de fé. Então, há um consenso, mas as informações são muito reduzidas, muito reduzidas. Olha, eu vou dizer o seguinte, esse lance da existência de Jesus, e até com um certo detalhamento, é muito maior do que o pessoal imagina. Ah, é? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma cristandade que se desenvolve no ambiente europeu. Aí chega no contexto europeu, surge todo aquele lance mais iluminista, e especialmente a partir de um cara chamado Reimarus, que o pessoal começou a dizer, não, esse lance de Jesus é uma criação religiosa. Os caras falavam, não, existe um possível Jesus histórico e um negócio que é o Cristo da fé que o pessoal resolveu acreditar com o coração. Mas o que acontece? Essa galera levantou essas ideias com dois sentimentos no coração. Uma era profundamente antijudaica, para ser mais direto, antissemita. E, em segundo lugar, não tinha arqueologia. A arqueologia surgiu ontem. Só começa no século XIX. Então, os caras, falando literalmente, estavam viajando na maionese, ou talvez no ketchup com mostarda, né? E aí... Viajando na uma coisa da época. Exatamente, não tem. Então, o que aconteceu? Quando a coisa caminhou, o pessoal não só tem essa citação do Flávio Josefo, que quando você pensa em precisão detalhista, tudo bem, você pode dizer essa coisa talvez sofreu algum, mas assim, está constatando que existiu um indivíduo chamado Jesus. Você tem um cara que era totalmente anticristão chamado Luciano de Samota, ele menciona Jesus. Você tem citação que só pode fazer sentido com a pessoa de Jesus na Mishnah hebraica, judaica, entre os judeus. Você tem a citação da carta de Plínio a Trajano, no início do segundo século. Então você tem referências. E aí a questão fundamental, por que a galera chegou e falou, não, isso é papo furado? Porque eles falaram assim, olha lá, esse Novo Testamento, esse material que está aí, os caras só escreveram isso no 3º e 4º século. Isso era legal, o cara viajar, porque não tinha elemento concreto. Aí veio a arqueologia, aí chutou o pau da barraca Edito completo. de Cláudio, em 47. Edito de Cláudio. O imperador Cláudio em Roma, assim, tem um problema ali em Roma com os judeus, eles não sabem exatamente que problema é esse, só sabem que estão acontecendo uma briga entre judeus, os romanos estão olhando aquilo e falando, os judeus estão causando uma confusão aqui. Por causa de um determinado Cristo. Crestus, que a leitura é muito parecida. Crestus, né? O que é Crestus? É Cristo. É uma maneira. Houve uma briga entre os judeus por causa de um tal de Crestus. Quem será? Aí o Cláudio, que era imperador na época, ele proíbe os judeus de entrar em Roma até a morte dele. Depois que ele morre, os judeus voltam a entrar em Roma. Mas esse edito de Cláudio é registrado por Suetônio, né? Então, romano. Então, o que acontece? A gente tem esse corpo de, vamos dizer, evidências textuais, a gente chama de... Quando a gente fala em arqueologia, a gente tem documento não textual e documento textual. Não, mas tem um lance o seguinte, o preconceito do pessoal diz, os documentos do Novo Testamento são posteriores e criação muito distante. Entendi. Quando se falava isso, não tinha nada concreto. Século XIX. Quando a galera começou
a datar as coisas. Aí lá, e eu vi um monte de coisa na minha Ah, é? frente, tá lá, entendeu? Você vai no Museu Arqueológico de Israel, você tem a caixa do ossuário do Caifás. Então o nome do cara lá. Você, Isso tudo já analisado, né? até 1961, a Pilatos é uma criação, ninguém nunca achou o nome dele em Roma. Acharam no Teatro de Cesareia Marítima, 1961, a placa escrito Tibério, governador da Judéia, Pilatos, governador da Judéia, em honra ao imperador Tibério, que foi imperador do ano 14 ao ano 37. Isso, quando foi essa descoberta? 1961. Muito recente. Os caras desenterraram muito todo recente. o negócio que existe em Cafarnaum. Acharam, 2 anos atrás, um anel com o nome de Pilatos. Então, você tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, os detalhes da geografia de Israel são muito minuciosos. Aí você pega o texto e lê e fala, pô, o cara só pode ter escrito isso se ele esteve aqui. Não tem como, entendeu? O cara saber que tem essa curva e essa subidinha aqui. O Evangelho de João, que a galera falava, não, foi uma criação, não sei, é muito detalhado geograficamente. A outra questão que derrubou de vez é a questão do grego. Porque quando o pessoal lia esse grego, falava, esse grego aqui e tal, não sei o quê. Quando for analisar, esse grego não é bem grego, é um grego semitizado. É um grego que ele está querendo dizer é o seguinte: do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é escrito em grego, tá? Por quê? Porque era a língua comum da época. É como se você tivesse o inglês hoje. Era a língua franca. E aí o que acontece? Quando você pega esses autores do Novo Testamento escrevendo em grego, o jeito do cara falar não parece alguém escrevendo em grego, parece alguém escrevendo em aramaico, hebraico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, assim, ó. Casa é house. Sim. E aí eu vou falar bem como a gente brasileiro fala. Casa é house. House. House of Cards é casa de cartas. Aí eu falo assim, não, hoje eu vou na casa do Vilela. Aí você fala assim, bem brasileiro. I'm going to the house of Vilela. Certo? Entendi. Nós mas Mônica é good. Eu falei... Não é como um cara que conhece a língua escreveria. I'm going to Vilelas. A construção é o português passado para o inglês, literalmente. Mas o lance é isso. Se esse negócio tivesse sido feito lá no ambiente grego 2, 3 séculos depois, os caras não iam falar desse jeito, nós vai, nós fica, nós foi. Entendeu? Então é essa pegada, esse lance da língua matou a pau. E algumas descobertas arqueológicas fundamentais também. Por exemplo, ele está falando de Tessalônica, né? O pessoal, mas negócio de Paulo, quando é que começou? Os caras acharam lá em Corinto uma peça arqueológica que está no Museu de Delfos, na Grécia, que botou na cronologia do detalhe as viagens do apóstolo Paulo. Foi uma inscrição de Gálio, que ele era procônsul da Acaia. E Paulo encontra com Gálio em Corinto. Então, isso aí é uma inscrição histórica do Império Romano. Então, a galera que fala assim, uns têm uma opinião, outros têm outra, na verdade, uns estudaram direito, outros não estudaram ainda. É simples assim. Um dos argumentos para dizer que Jesus não existiu é porque não há, tirando a citação do Flávio Josefo, é que não há nenhuma citação mais sobre Jesus. Mas não havia naquela época de uma pessoa normal. Mas tem. Não, tem poucos. Mas pode ser burra a minha pergunta, mas existia certidão de nascimento? Como tem hoje? Não, mas Jesus nasceu em tal lugar? Não para a massa, não para o povão. Não, mas a gente teria acesso a isso? Não, a gente não tem esse tipo de... porque o povão não tinha isso. Você tem uma noção. Até uma coisa que, assim, por exemplo, nome das pessoas, pessoa do povão, assim, é fulano, filho do ciclano. Não tinha nem direito sobrenome muito. Do jeito que é hoje, é bem recente. Hoje no Brasil, mais de 90% da população é alfabetizada. Naquela época, era de 1 a 3% das pessoas sabiam escrever o próprio nome. Nossa. Então, o fato de Jesus ser citado no primeiro século, depois no segundo, isso mostra que ele, sendo um homem da classe trabalhadora, que não tinha dinheiro, não tinha nenhuma posição no governo, ele ser citado, ele foi um cara especial de alguma forma. Relevante de alguma forma. Então, mas vamos lá. Qual que é a questão que você tem que entender? Jesus não é um governador, não é um rei. O Herodes, que é o Herodes o Grande, que construiu metade das coisas da época romana, que você vê em Israel, tem 13 construções gigantescas, o cara, ele era o máximo. Não tinha nenhuma prova arqueológica da existência do Herodes. Até que os caras descobriram o lugar onde ele foi sepultado, chamado mesmo Herodes? O Herodes, o grande Herodes. A gente tinha... Então, aqui que eles acharam? Acharam a garrafa de vinho do cara. Está escrito do Herodes, Lemeller.
Aí apareceu não lá. Tinha então, se perderam de Herodes o rei. Então, a arqueologia é nova, como então o não falou. tem a prova concreta. Agora, Jesus não tem como ter deixado um palácio, porque ele não era, ele vivia lá. Mas o que a gente tem é uma farta documentação textual. É aquela história. Em arqueologia você tem documento não textual, um anel do fulano, uma pequena inscrição de algo. Ou mesmo, um documento não textual, você tem, por exemplo, o pé de alguém crucificado com um cravo enfiado e você encontra. 1968, o crucificado de Givat Hamitvar. Então você encontra. Você não vai poder dizer que aquilo ali é Jesus crucificado, mas você encontra essas coisas. Agora, você tem documentação textual. Documentação textual é o quê? Um texto razoavelmente longo, um fragmento de texto razoavelmente longo, e que você consegue mais ou menos datar, e você tem uma noção de conteúdo daquilo. Quando você vai para esses documentos textuais e você data esses documentos textuais e você vê a abundância de documentos textuais, fica muito difícil você dizer, esse Jesus aí nunca existiu, porque quando você imagina o cenário daquelas pessoas recebendo aqueles textos, não tem como ele... É que Jesus não pode ter sido inventado. Esse que é o problema. Também tem isso. Você do tem nada inventar. Um monte de coisa escrita sobre o cara, e aí esse cara nunca existiu. Como assim? Aí você vai analisar esses documentos, toda a pertinência dos documentos do ponto de vista da cultura, da sociedade, que, aliás, os estudos mais profundos sobre isso aconteceram nos últimos 50 anos. E o detalhe é o seguinte: o judaísmo tradicional não reconhece Jesus como a tradição cristã. E hoje você tem, por exemplo, um expert que era um gênio de mão cheia, chamado Davi Flusser, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém. Esse cara escreveu um dos melhores livros sobre Jesus que jamais foi escrito. E o que esse cara diz? Ele diz assim: Jesus foi um rabino, um indivíduo que viveu dentro do contexto judaico a vida toda, e ele nunca quis criar uma nova religião. E o que ele diz? Não tem nenhum sentido você negar a existência de Jesus. Ele não acredita nos ele não é um messiânico, cristãos, né? Ele não é um messiânico. Nem de perto. Ele não acredita em nada da teologia cristã, da espiritualidade. Da espiritualidade, ele tem uma perspectiva judaica, e assim, em Israel, eu converso com judeus ateus. Se você falar para ele, Jesus nunca existiu, o cara dá risada. Não faz sentido. Porque todos acreditam. Porque os caras estão lá adiante, tem as peças no museu, eles têm as coisas para verem, entendeu? Agora, é claro... A questão com os judeus não é se ele existiu ou não, mas é se ele é Messias, se ele é Messias ou não. Com os judeus, com os islâmicos também. Então, o islâmico também, ele acredita na existência de como Jesus. Como um profeta. Como uma espécie de profeta. Agora, nem tudo que aparece na tradição cristã, ou nem tudo que você vai ver nos lugares, é de fato ligado à tradição, à realidade histórica de Jesus. Então, tem muita coisa aí que, por exemplo, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Deixa eu falar. Por que se escolhe essa data de 25 de dezembro como o nascimento de Jesus? Bom, primeiro é impossível saber quando Jesus nasceu, né? O que a gente talvez tenha de evidência é que há um relato de que quando Jesus tinha nascido, os pastores estavam com as ovelhas no campo. Então não era um momento de inverno, não era um momento de outono, devia ser na primavera ou no verão. Então a gente tem ali alguns meses possíveis do nascimento de Jesus. Agora, dia 25 de dezembro, nunca. Mas então, o dia 25 de dezembro, ele tem uma representatividade de calendário. Então, o que acontece? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, como o Berloffa estava comentando, a gente não tem uma data específica, não tem como... A gente falou da certidão de nascimento, não tem como a gente voltar nisso. Então, o que acontece? Quando a gente começa, como cristandade, a entender o nascimento de Jesus como algo importante, escolhe-se uma data. Tá? E aí você fala assim, bom, que data que a gente vai escolher? Que data que é boa para você, professor? Olha... Que data seria boa para você? A data boa é entre março e abril. Entre março e abril seria uma data mais historiográfica. Primavera, nasceu bem, não estava tanto frio. Se ele nasceu de fato numa manjedoura e num pátio de uma casa ou numa estalagem... Porque há essa controvérsia nos evangelhos. Ah, é? Tem um evangelista que fala que foi
os magos que encontraram ele numa manjedoura. O outro evangelista fala que foram pastores que encontraram ele numa casa, num pátio de uma casa. Oposto. O Lucas fala que os pastores encontram na manjedoura. O bebê na manjedoura, Verdade. porque pega no nascimento. Mateus é mais genérico, então pega Jesus depois do nascimento. Sim. E aí ele já saiu da manjedoura para casa. Então essa Tá vendo? O Luiz já explicou, ele já vem, ele já quer explicar a contradição. Isso é pastor, agora, esse pastor não, isso aí, raiz. Agora, por que pra gente falar em abril e na primavera, pra gente isso é importante, Vilela? Pelo seguinte, nós somos seres humanos modernos que a gente está profundamente preocupado com a precisão histórica dos eventos. Que é uma preocupação que o ser humano da antiguidade não tinha tanto. Tinha, mas não tinha como a gente tem. Então a gente... O que a não gente... tinha? Não tanto quanto nós. Então o que acontece? A gente passou por um treco chamado iluminismo. Esse negócio chamado iluminismo é um treco inédito na história da humanidade. A verdade está na matemática. Né? A verdade está na matemática, está na ciência, a verdade está... E, cara, muita coisa boa veio disso. Comprovação científica, né? O que não for comprovado... Por que a gente conversa sobre Jesus histórico? Porque... Teve uma turma, essa turma do século XIX, do Reimarus, que o professor estava falando, que olhou e falou o seguinte, olha, para existir validação dessa narrativa de vocês aí, eu preciso validar isso pelo método científico. E o método historiográfico que se tinha na época dispunha de poucos recursos, mas era o que tinha, e se eu não consigo provar historicamente as coisas a respeito de Jesus, eu nem considero isso verdade, isso daí é um conto da carochinha. Então, para nós, quando eu pego e respondo assim, para mim é conveniente datar o nascimento de Jesus ali por abril, ali por março, a gente olha para trás e olha para os eventos do nascimento de Jesus, faz muito sentido que seja. Agora, um humano antigo, ele fala assim, eu preciso datar, comemorar um nascimento de uma figura importante. O que eu vou escolher? Ele não está tão preocupado assim com a coerência interna das narrativas e tentar imaginar, não, foi mais ou menos nessa época aqui. Ele vai olhar pro calendário dele e ele fala assim, esse cara aqui é muito importante, é o mais importante. Que data que eu tenho aqui que é importante pra caramba? E aí, sociedades agrárias vão olhar para as datas que dizem respeito a equinócio, solstício, datas que são referenciais para plantio, e vão chegar a uma conclusão. Opa, 25 de dezembro parece uma data boa. Então, uma parte substancial de todas as datas importantes vão ter a ver com plantio na antiguidade. 25 de dezembro é uma delas. Que é referente ao quê? É o dia mais curto do ano. É? Porque os antigos tinham um pavor muito grande do inverno. Porque a galera morria. Você não tem tanta possibilidade assim de vencer um inverno rigoroso. Então eles clamavam pelo sol e pelo retorno da primavera e do verão. E aí, o que acontecia? Eles, o fogo, né? Por que a Olimpíada tem uma tocha? Por que o símbolo de Roma antiga é o fogo? Porque é exatamente essa questão, né? Que é tão forte no ambiente europeu. Então, na Europa antiga, você tinha o dia mais curto do ano. A partir daí, o dia começava a vencer a escuridão de novo. Era o Natalis Solis Invictor. Consequentemente, o pessoal falou, peraí, mas a Bíblia não fala que Jesus ia ser o sol da justiça? Aí a galera falou, olha, então quem significa essa vitória da vida, que aliás tem a ressurreição, da luz, foi daí. Em relação Agora, à noite. Tudo indica, até porque quando Jesus está em Jerusalém, e ele está muito certamente na época da Páscoa, ele está conversando com os doutores da lei, porque o pessoal ia 3 vezes por ano para as festas de Jerusalém. E a conversa dele com os doutores da lei tem a ver com o seu bar mitzvah, quando o menino judeu se torna emancipado. Então é possível que a sua data de nascimento esteja relacionado próximo com uma festa. E juntando isso com a primavera, a época próxima do nascimento razoavelmente considerado seria
março, abril, que é mais razoável. Mas a tradição consagrou dezembro. E aí foi um lance muito louco, né? Porque a galera fala, se o negócio é dezembro, então não tem nada a ver, o Natal é falso, não sei o quê. Aí tem a galera... Papai Noel, o pessoal não reclama muito, não. Papai Noel tá legal. É interessante porque aí significa o quê? Que aquela galera que estava acostumada a enxergar o sol e a vida de maneira assim mágica, agora eles ressignificam isso a partir da experiência do conhecimento de Cristo. Então, num certo sentido, o Natal entrando em dezembro é a vitória da tradição cristã sobre o mundo pagão antigo. Ah, entendi.